E o assunto de hoje, gente, sua vida tá uma bagunça? É assim que resolve, eu vou explicar. Inclusive, eu separei aqui 4 passos para você organizar a sua vida, né? Organizar, que eu falo, é em sentido de alma, é em sentido do próprio movimento da nossa alma, sabe? Porque é muito além, sabe, pessoal, do que um processo racional, né? Todos nós somos seres emocionais, todos nós somos seres que sentimos mesmo, sabe? Nós somos emotivos, nós somos emocionais. E é interessante porque é bem difícil, né? A gente conseguir identificar de onde surgem as emoções, não é mesmo? E a gente continua percebendo, né, que existe esse movimento energético que nos movimenta para algo maior, algo que é nesse lugar, sabe? Nesse lugar da nossa alma. Eu costumo dizer que é a nossa alma que sente, sabe? Sente o amor pelo outro, sente a compaixão. Então vamos lá, gente. Quem aqui tá com uma vida que tá uma bagunça? Então eu vou passar para você, que é assim que resolve. Existem 4 passos importantes da gente passar para sair dessa bagunça que a gente mesmo causa. E o que é interessante é o seguinte, que todos nós, é engraçado, porque é assim, antes da gente ter o conhecimento de tudo, eu não sei vocês, mas por exemplo, eu achava que o problema era todo mundo, sabe? Eu achava que todo mundo tinha problema, eu achava que eu era a boazuda, eu que sabia tudo. Eu falava, meu Deus, até eu descobrir que quem ocasionava todo problema na minha vida era eu. Eu era responsável. E esse é o momento que a gente olha e fala assim, caraca, sério que sou eu mesmo? Não é verdade? Alguém já passou por isso? Aí você fala assim, gente, não é possível. Eu fui fazer terapia, eu fui fazer um monte de coisa e eu descobri que sou eu que ocasiono os problemas na minha vida. Será que foi só eu que passei por isso ou tem mais gente assim? Porque aí é um processo. E assim, de verdade, gente, se a gente não der risada, né, desses erros que nós vamos cometendo na nossa vida, gente, nós vamos viver ali, sabe, só na lamentação. Você tá doido. Que bom que eu não tô sozinha nesse barco, né? Tem um monte de gente que veio remando junto comigo nessa mesma onda, sabe? Então, basicamente, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é desapaixone dos seus problemas. A gente tem que desapaixonar dos nossos problemas, sabe? Porque geralmente, quando estamos passando por uma dificuldade, quando a gente tá no meio da bagunça, Primeiro, a gente começa a encontrar os problemas, certo? E a gente começa a fazer o quê? A gente literalmente se apaixona por esses problemas. Sabe por quê? Todas as vezes que você fala assim, não, eu quero resolver, só que chega num ponto que alguém chega e fala, olha, isso que você tá carregando é um problema, sim, mas o que você acha de fazer isso, né? Traz uma solução legal. E aí você fala, não, então, mas eu já fiz isso. Será que já fez isso mesmo? Porque assim, existem aquelas possibilidades que vão surgindo na nossa vida, só que ao mesmo tempo que a gente impulsiona pra gente fazer alguma coisa, a gente ainda para e fala assim, não, eu já fiz. Aí a gente começa a arrumar desculpa e mal a gente percebe que estamos completamente apaixonados pelo problema. E tem uma questão que o Bert Hellinger, ele nos trazia, né? Que faz muita gente refletir, faz muita gente pensar sobre isso, que é quando nós resolvemos o problema ou quando decidimos, né, abrir mão daquele problema, nós perdemos a nossa importância. Então agora eu te pergunto, o quanto que você se acha tão importante para estar apaixonado por esse problema que você está carregando hoje na tua vida? Porque constelação familiar é basicamente isso.
Se você não parar para olhar, se você não parar para ficar refletindo sobre a tua vida, se você não parar para olhar, caraca, né? Será que eu estou me sentindo completamente importante dentro desse problema? É muito desafiador, porque a gente vai olhar e a gente vai perceber que se a gente resolver aquele problema, nós vamos perder todos os dias. Isso quando você não encontra com um amigo. Não, porque isso eu já vivi bastante. Isso quando você não encontra com um amigo e ali parece que é uma guerra de quem está pior do que o outro, né? Vocês já viram isso? Porque é mais ou menos assim, nossa, você não sabe o que aconteceu comigo, nossa, que coisa triste, tá tão ruim. Aí chegou o amigo e falou assim, é porque você não viu comigo. Comigo, com você aconteceu isso e isso daí é fichinha. Olha o que aconteceu comigo aqui. E começa aquela guerra do tipo, cara, eu sou muito mais importante do que você. O seu problema não é nada perto do meu. Então fica uma guerra oculta, sabe? Que quando a gente vai olhar por trás dessa situação, a gente vai percebendo o tanto que de repente a gente quer se tornar importantes para um problema, sabe? E que de repente esse problema ele é tão simples de resolver, mas a gente cria tanto problema, né? Às vezes a gente tá tão apaixonado. Então é isso, abra mão disso, né? O quanto que a gente tá se sentindo importante, porque na hora que resolver isso, nós vamos perder a importância diante dele, né? E nós vamos buscar fazer algo novo. Então por isso que, como somos terapeutas, quando a gente vai olhar dentro da constelação familiar e a gente começa a identificar esses pontos, a gente vai saindo, né? A gente fala, não, eu resolvo esse problema e tá tudo bem eu não ser mais importante aqui, nessa situação, com tal negócio, com isso que tá, de repente, tirando meu sono. E quando a gente torna mais consciente sobre essas situações, tudo vai ficando muito mais simples na nossa vida. Da mesma forma, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante é a gente observar a nossa postura interna. Porque às vezes a gente identifica ali que é um problema, a gente identifica que está existindo ali uma questão que a gente fala, nossa, eu não preciso mais passar por isso. Só que internamente nós temos um impulso de ir, do fazer, sabe? Ou de repente a gente abraçar ali um negócio e a gente toda vez cair na mesma cilada que a gente estava caindo antes. Então existe, foi linda, né? Então existe, né? Essa postura interna. O que é essa postura interna, Pri? É a gente se policiar. A postura interna é a gente entender e falar, caramba, olha eu fazendo de novo esse movimento. Olha eu de novo aqui pegando esse negócio. Olha eu de novo caindo nesse lugar. Peraí, antes de eu cair, na hora que eu vi, que eu olhar e perceber que eu tô fazendo uma coisa, eu me policio. Eu já entendo que isso não é mais necessário aqui, nesse momento. Então a gente vai ficando cada vez mais leves diante de toda essa situação, diante de toda essa circunstância. Vai trazendo mais leveza para dentro de nós. Por quê? É a nossa postura. Só que ao mesmo tempo, essa postura interna, ela exige, né, aí que a gente tem que usar nosso racional. Né? Aí que a gente vai parar para refletir, pensar. Nós vamos usar o nosso racional. A gente vai ver, falar, opa, eu não preciso mais fazer isso. Eu posso fazer diferente a partir de agora. Exato, um looping infinito, disse tudo. Então a gente começa a observar essa postura interna que é imprescindível. Todo dia nós vamos ter que nos policiar. Todos os dias nós vamos ter que olhar como que nós estamos olhando, o que nós estamos pensando. Um outro ponto que é extremamente importante, o terceiro ponto que eu deixei aqui para você, é a gente aprender a refletir. Porque, por exemplo, identifiquei o problema, identifiquei que a todo momento eu tô indo ali, eu estou fazendo um movimento interno de me segurar para não fazer isso novamente. Mas aí nós vamos refletir. Quem ainda não fez constelação, pode ser que às vezes fica meio assim, nossa, é difícil essa reflexão, mas não é difícil. Quando a gente aprende o caminho, vai ficando mais leve para nós, sabe? Pra gente aprender a refletir, pra gente aprender a identificar onde realmente está o problema. Então, nessa reflexão, a gente vai começar a se perguntar. A gente não vai perguntar por que o outro
está fazendo isso, nós vamos nos perguntar: por que eu estou dando tanta importância em cima disso? O que me leva a todo momento querer fazer algo? Peraí, deixa eu me policiar de novo, deixa eu refletir de novo. E aí nós entramos nessa reflexão interna antes de tomar qualquer atitude. A gente começa a pesar na balança, a gente percebe se tá leve, se tá pesado. A gente vai se percebendo. A reflexão, aprender a refletir é essencial para nossa postura interna. Porque se não houver essa reflexão, a gente não consegue identificar quando nós estamos errando a todo momento, sabe? Quando a gente está ali apegando de novo naquele problema que foi solucionado, ou que não tem importância da gente estar ali presente, sabe? Para aquele tal problema, entenderam? É isso, eu sempre fazia as mesmas coisas e não crescia, mas não é só você, Dani. Eu também passava por isso. Eu sempre fazia as mesmas coisas e como dizia também o Einstein, né? Tipo assim, era mais ou menos assim, a loucura é a gente querer mudar a nossa vida e fazendo sempre as mesmas coisas, né? Enquanto a gente não passa por esses pontos, enquanto a gente não entende sobre essa postura interna, enquanto a gente não aprende a refletir, enquanto a gente não aprende a desapaixonar desses problemas, vai ficando tudo muito mais leve. Aprender a refletir sobre os próprios atos. Lembrando que a postura interna é tomada igual um banho todos os dias. Isso é o que a gente vai fazendo todo momento. E o quarto, seguindo as ordens do amor. Ou as leis sistêmicas. Aí você vai me perguntar: Pri, mas ordens do amor e leis sistêmicas, gente, é a mesma coisa. Se vocês ainda não assistiram, né, essa explicação que eu fiz lá no canal da Rede Vizinha, sabe onde passa o vídeo, que tem um play branco, é vermelho assim, ó, e tem um play branco no meio? Então, é lá. Se você ainda não foi, não assistiu sobre o que é a constelação e como que ela funciona, depois que terminar essa live, você vai lá para você assistir, tá? Então lá eu explico, né, sobre as ordens do amor ou leis sistêmicas e o quanto que ela é importante, porque a partir do momento que a gente toma consciência de que existem essas leis que estão movimentando aí, desde quando o mundo é mundo, antes de surgir o ser humano praticamente, né, porque é uma memória arcaica, faz parte do campo familiar, faz parte do campo coletivo. Se a gente não toma essa consciência, dificilmente nós vamos ter uma postura interna. Dificilmente nós vamos aprender a refletir sobre a nossa vida, sobre identificar, peraí, aonde que eu estou errando aqui? Aonde que eu estou sendo levado? Por que a todo momento eu estou indo para esse ponto? Por que todas as vezes eu estou caindo na mesma situação? E aí você vai se percebendo, né? Repetindo erros ou repetindo um padrão familiar, um comportamento que você fala que não é legal, sabe? Você fala, gente, isso não é legal, isso não é bom. Por que isso está acontecendo? E quando a gente entende e traz para a compreensão e a gente aprende a seguir essas ordens do amor, vai ficando tudo muito mais leve. Na consciência pessoal, nós temos o quê? Nós temos essa consciência interna mesmo, sabe? A que nos leva pelo senso de pertencimento, senso de necessidade de equilíbrio. Só que é como se fosse um GPS interno que nos guia. Deixa eu te mostrar aqui um negócio. Eu gosto de desenhar, né? Eu gosto de usar os bonequinhos, eu gosto de explicar assim, ó. Gente, ó, tá vendo isso, isso? Eu penso que é bem mais fácil da gente compreender. É como se dentro do campo familiar nós tivéssemos esse GPS interno. Inclusive vai sair um livro meu, um livro onde eu sou coautora, que eu tô explicando muito sobre isso, tá? Logo, logo ele vai estar aí. E quem sentir no coração de adquirir vai ser mais pra frente, assim que eu abrir, que eu mostrar, né? Que for o lançamento, eu aviso vocês. Mas enfim, é mais ou menos assim. Dentro dessa consciência pessoal, nós temos esse GPS interno e nós somos inseridos dentro do campo familiar. Esse campo familiar é como se fosse essa rede de Wi-Fi, né? Quem antigamente falaria que hoje nós estaríamos aqui falando através da internet?
Imagina os nossos bisavós, os nossos tataravós, que tinham que falar, às vezes, por carta. Às vezes não, eles falavam por cartas, né? Pensar que isso que hoje nós estamos vivendo é algo possível, né? Então, quando a gente começa a ter essas percepções, a gente fala, nossa, caramba, é verdade, né? Então, da mesma forma, funciona o nosso campo familiar. A gente não toca, a gente não pega, mas nós estamos inseridos, nós percebemos isso. E é como se fosse um avião. Alguém aqui já viajou de avião? Quando a gente viaja de avião, eu não sei se vocês sabem, mas assim, o meu marido, ele havia feito um curso para tirar brevet, né, para ser piloto. Ele não terminou, não, mas eu achava interessante, porque ali eu pegava os livros dele e falava, gente, como que o avião sabe aonde que ele quer chegar? Você já parou para pensar nisso? Da mesma forma somos nós. Aonde que nós queremos chegar? Nós sabemos que nós temos um destino, certo? Nós temos essa consciência dentro de nós, né? E um avião é a mesma coisa. Como que o avião vai sair daqui, digamos assim, de São Paulo, viajar e cair lá em Minas, vai cair lá no Acre, né? Vai pousar por lá. Nas leis sistêmicas, nas ordens do amor, é a mesma coisa. Quando a gente está inserido, nós temos esse GPS interno. Então, a gente está respeitando essas ordens, a hierarquia, o pertencimento, o equilíbrio. Só que, geralmente, se você está viajando, se alguém for piloto aqui, eles podem até falar sobre isso. Tem uma parte que fica na pontinha do avião, sabe? Que é como se fosse um radar. Então, essa pontinha do avião, ela começa a detectar todos os aviões que estão vindo e indo. Ele sabe qual é o destino de cada um. Olha que interessante. Ele sabe para onde que um avião está indo, da onde ele está saindo e para onde que ele vai. É muito interessante. Da mesma forma, funciona o nosso campo familiar. Nós estamos viajando aqui dentro do nosso campo familiar e a nossa alma, ela se conecta nesse GPS. A gente sabe o destino de cada um. A gente sabe para onde que cada um tem que seguir, mas que nós sabemos que o nosso destino não é o mesmo que o dos outros. Cada um tem o seu. E aí, dentro disso, se acaso, vamos supor, tem um outro aviãozinho aqui viajando e esse avião desliga esse GPS interno, ele some do mapa. Só que quando ele some do mapa, as torres que ficam aqui, ó, digamos que essas torres é como se fosse esse campo familiar. É o nosso campo familiar. Ela identifica. E aí, o que ela faz? Ela começa a soltar um sinal para esse avião aqui que está sobrevoando tomar cuidado, porque está acontecendo alguma coisa. Sumiu um avião ali. Faz sentido, gente? E aí, dentro dessa parte, quando a gente começa a identificar tudo isso, esses pilotos, né, esses aviões, eles vão começar a olhar o que está acontecendo. Aonde esse avião se perdeu? Será que ele caiu? Será que aconteceu alguma coisa? Aqui, ó, recebendo todas as informações. E houve alguém que não foi visto no sistema, alguém que foi excluído ou que sumiu, ou que esconderam segredos, esconderam alguma dor, não quiseram falar, não quiseram comentar, alguma coisa escondeu aqui, sumiu. A torre, que é o nosso próprio campo familiar, vai começar a apitar. Tipo, olha, presta atenção, alguém sumiu do destino, alguém tá faltando aí dentro dessa viagem aí, ó, bem semelhante ao que você tá fazendo. Tá fazendo sentido? É nesse momento que nós somos tomados por esse campo familiar e nós vamos parar nossa vida, às vezes, para olhar. E se nós estamos de uma forma inconsciente, a gente não está respeitando essas ordens do amor. Entenderam? As ordens do amor, elas estão aqui, ó. Elas que vão comandando essa torre nossa, do nosso campo familiar, onde nós estamos inseridos. E se uma dessas ordens, que são as leis, ela é rompida aqui, nós vamos parar o nosso GPS em algum lugar para olhar para aquele que não foi visto. Nós vamos querer trazer essa pessoa novamente para pertencer a esse sistema familiar. Porque é nesse momento, quando essa pessoa volta para o sistema, todo mundo consegue seguir adiante para os seus próprios destinos.
A mesma coisa, durante aqui, ó, onde a torre está, né, soltando ali toda essa energia, digamos assim, né, falando, olha, presta atenção, avião, presta atenção. O que vai acontecer? Ele vai falar, nossa, deixa eu tomar cuidado, né, porque aconteceu alguma coisa. Porém, na hora que esse avião aqui, que havia sumido, ele volta pro radar, todos os outros aviões, eles vão poder seguir adiante pro destino deles com muito mais tranquilidade. Fez sentido, gente? Por isso que é importante a gente compreender sobre essas ordens do amor. Essas ordens a gente não toca, essas ordens a gente não pega, mas nós sentimos. Nós sentimos no nosso coração, porque é o nosso coração, é a nossa alma que é esse GPS. É ela que é esse radar. Nós temos esse radar. Você tem esse radar. Eu tenho certeza que em alguma vez você falou assim, tem alguma coisa que eu não confio nessa pessoa. Mas ao mesmo tempo você falou, não, é bobeira minha, peraí, deixa eu confiar. E aí você vai racionalmente, deixa eu confiar. E aí você olha e fala, por que eu confiei? Por que eu não confiei naquilo que eu estava sentindo? É isso. É esse GPS aí, que é onde está dentro da nossa intuição, que é onde nós percebemos naquilo que a gente pode seguir adiante, que apesar, às vezes a gente olha e fala, nossa, eu vou seguir adiante, eu sei que vai ter desafios, mas eu sigo confiante. Sabe por quê? Porque a gente entendeu as ordens do amor, essas leis sistêmicas. É a nossa intuição, né? O nosso GPS, ele intui. Todos nós estamos inseridos dentro desse campo. E se a gente não estiver dentro desse campo, a gente não sabe para onde que nós vamos, né? Se a gente não percebe essa intuição, esse GPS interno nosso, nós não temos percepção de onde que nós vamos seguir. Entendeu? A gente fica tocando de roda, como se estivesse procurando um avião que se perdeu ali, sabe? A gente fica perdido. É como se a gente perdesse ali nosso norte. E aí, dentro das ordens do amor, é muito mais simples. Porque aí você entende que existe a hierarquia, você entende que existe o pertencimento, você entende que existe ali o equilíbrio. E dentro dessa postura interna, dentro desses pontos que eu passei para vocês, vai ficando muito mais fácil, porque é a hora que a gente ativa o nosso GPS e a gente começa a entrar nessa parte do eu não preciso me apaixonar por esse problema, tá tudo bem, né? Esse problema ali dá para ser resolvido, ou senão você vai observar e falar assim, não, existe outro ponto que eu posso entender aqui o que está acontecendo dentro de mim, os motivos que eu não tô indo até aquele tal lugar, os motivos que eu não estou me permitindo fazer aquilo que eu realmente quero. Será que isso realmente é meu? Será que isso é de outra pessoa? Será que o que eu estou percebendo inserido nesse campo é meu mesmo? Será que eu estou seguindo a minha história ou eu estou repetindo um padrão familiar? Olha isso. E tem como a gente refinar mais ainda a nossa intuição, tem como a gente refinar, aprimorar a nossa intuição, basta estarmos com o nosso coração aberto. Fez sentido, pessoal? Se fez sentido, joga coraçãozinho. Se vocês seguirem isso da forma que eu disse, eu tenho certeza que você não vai ter mais bagunça. Você vai perceber na vida, né? Você vai perceber e falar, caraca, eu não precisava passar por isso. Passei esse tempo todo, né? Meu GPS tá doidinho. Esse GPS, gente, não é que ele tá doido. São vocês que não estão ouvindo. Vocês não confiam no GPS de vocês. Vocês não estão confiando no coração de vocês. E nada melhor do que a gente olhar pro nosso interior, da gente refletir, da gente entrar nessa conexão interna, pra gente conseguir dar um passo de cada vez, respeitando as ordens do amor, entendendo como que é todo esse funcionamento, entendendo ali até onde nós podemos ir, até onde nós não podemos ir mais. Nós temos que parar. Entenderam? Gente, vamos colocar esse GPS para funcionar. Na verdade, ele sempre funcionou. Ele sempre funcionou. Só que o nosso lado racional, ele não quer, ele quer assim, o lado racional ele quer entender ali, A mais B é igual a C. Você só vai conseguir resolver se for dessa forma. Você só vai conseguir resolver se você abafar o caso. Põe embaixo do tapete, esconde isso. É mais fácil fugir. Entenderam?
A nossa mente racional vai falar isso pra gente a todo momento. É muito mais fácil fugir, não resolve isso não. Nossa, vai correr risco. Nossa, você vai ter que enfrentar tanta coisa. Você vai ter um monte de energia pra dispersar ali. Não faz isso. Vamos fugir. E aí você não escuta. Porque o teu coração quer resolver uma coisa. Seu coração quer dar um lugar, sabe? Seu coração quer respeitar as ordens do amor. Só que aí você tá tão ali no racional que você não escuta. Dói assumir o nosso lugar. Parece que remar contra a maré. A gente rema contra a maré quando nós não estamos no nosso lugar. Quando nós assumimos o lugar de alguém, de outra pessoa do nosso sistema familiar. Quando nós estamos no nosso lugar, é leve. É leve. Escuta isso, Dani, escreve. Quando estamos no nosso lugar, assumindo a nossa função, carregando apenas o que é nosso, é leve. Aí você vai olhar e falar, caramba, independente, eu sei que tem desafios, eu sei que pode parecer racionalmente pesado, mas eu percebo que é leve, é bom, tá sendo gostoso, sabe? É mais ou menos isso, entendeu? É isso. A gente percebe que dá pra passar com tranquilidade.